Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com você que nos assiste, você que nos ouve, a palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando grandiosamente teu coração, que você esteja aí com a sua família, com o seu coração aberto, para ouvir aquilo que Deus tem a falar convosco. Nós temos vivido um período na nossa vida, na nossa história, um período de grandes mudanças que têm impactado as nossas vidas, né? Essas mudanças têm afetado as nossas vidas diretamente, transições políticas, econômicas e sociais. Nós tivemos um exemplo na nossa história, na história da humanidade, mudanças impactantes como a Revolução Industrial, né, onde o surgimento ali da indústria causou na nossa história grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, né? Máquinas ali que foram inventadas pelo homem para substituir o trabalho braçal, a mão de obra, gerando assim também muito desemprego, né? E podemos ver com essas situações da história que mudanças estão acontecendo o tempo todo e estão ocorrendo até hoje, né? Hoje nós temos aí a tecnologia que tem nos dado acesso a muitas coisas, tem nos possibilitado, por exemplo, como essa própria gravação, né, de usar a rede, a mídia, para poder transmitir. Então essas mudanças impactam as nossas vidas diretamente. E existe algo extremamente positivo, mas também existe algo negativo que tem acontecido hoje com essas mudanças. E eu queria levar você a refletir e que você se atente a essas mudanças, porque essas mudanças têm mudado o comportamento da humanidade, né? Principalmente nessa questão tecnológica, né? A tecnologia tem causado mudanças irreversíveis no contexto em que vivemos e, de certa forma, tem moldado o comportamento humano. Hoje, por exemplo, nós não imaginamos a nossa vida sem um smartphone, sem a internet e todas essas coisas que são positivas, mas também tem um lado negativo. E é nisso que nós temos que nos atentar. Muitas vezes as pessoas têm deixado de se relacionar por causa de estarem buscando muitas vezes algo que elas poderiam ter deixado de lado, invertendo até valores, né? A questão do consumismo, a questão do materialismo, a questão de muitas vezes ter o celular da última geração, ter ali o carro do ano, enfim, são coisas que você pode perceber que as pessoas têm até mesmo feito coisas que desagradam a Deus para estar adquirindo essas coisas, para estar desfrutando dessas coisas, né? Então, essa tecnologia que está ao nosso dispor aí, que tem se criado, tem se inventado, ela tem mudado muitas vezes o comportamento do pai de família, do marido, muitas vezes que quer e acaba tendo que disputar a atenção dos filhos, a atenção da esposa, com essas redes sociais, com essas mídias, enfim, você entende o que eu quero dizer. Então, um fator determinante para que essas mudanças, essas organizações, esses programas
tem causado uma mudança na nossa estrutura, né? Econômica, nossa estrutura social. Por isso eu gostaria que nós tivéssemos uma atenção a respeito disso, né? Como isso tem afetado a sua vida? Como isso tem afetado o seu comportamento, né? Essas mudanças. Você muitas vezes separa um tempo para estar orando com a sua família, você muitas vezes separa um tempo para estar meditando na palavra de Deus, ou muitas vezes a nossa vida está tão corrida que não conseguimos arrumar tempo para orar, tempo para meditar, tempo para buscar a Deus. E é a respeito disso a minha preocupação com você, comigo, com as nossas famílias, né? O quanto que nós temos buscado a Deus com tanto recurso, com tantas coisas que têm sido inventadas, onde Deus está, muitas vezes, em que lugar Ele está na nossa vida? Será que deixamos Deus em último caso? Será que colocamos as coisas de Deus em segundo plano, terceiro? Então, é a sua atenção que eu quero chamar nesta noite. Sobre isso eu quero chamar a sua atenção esta noite. Enfim, tudo que precisamos hoje, parece que a tecnologia tende a nos proporcionar, através de programações, através de aparelhos, através de coisas que estão sendo inventadas para melhorar a nossa vida. Só que essas coisas muitas vezes têm distanciado eu e você de Deus. Tem distanciado cada vez mais o ser humano do propósito de Deus. Você já parou para pensar, já parou para refletir qual é o propósito de Deus para a sua vida? Perguntas muitas vezes que você deve fazer em tempos como esse que nós temos vivido, um tempo de luta, principalmente na questão da saúde, né? Mudanças que têm ocorrido em todos os sentidos. Que você esteja aberto ao que Deus vai falar ao teu coração. Eu gostaria de ler um texto que está em Mateus, capítulo 24, no verso 35, que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus, nesse capítulo 24 de Mateus, também encontrado nos outros evangelhos, ele vem falar esse trecho aqui que me chama muita atenção, porque apesar de tudo isso que nós temos vivido, todo esse avanço, toda essa tecnologia, todas essas mudanças, essas transições que nós temos vivido e que têm afetado as nossas vidas diretamente, Jesus diz algo interessante, que passará os céus e a terra, porém as suas palavras não passarão. Ou seja, aquilo que Jesus deixou para nós, os seus ensinos, a sua palavra, ele está dizendo que ela não passará. Ou seja, todas essas mudanças, essas transformações, elas estão ocorrendo, elas vão ocorrer. Porém, aquilo que Jesus fala é eterno. Aquilo que Jesus fala permanece. Muitas vezes nós temos tido um progresso em determinadas áreas da nossa vida, mas muitas vezes esse progresso ele é, de certa forma, muitas vezes financeiro, muitas vezes ele é um progresso material, mas esse progresso muitas vezes não está ligado com aquilo que Jesus quer para mim, para a sua vida. Muitas vezes, e eu não sou contra, né, a tecnologia, eu não sou contra aí esse avanço que nós estamos tendo, mas eu fico às vezes triste, muitas vezes quando essa prosperidade na nossa vida ela é
simplesmente material, financeira, e muitas vezes ela não nos leva a uma mudança espiritual nas nossas vidas. Então Jesus fala: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E ele começa esse capítulo, os discípulos estão falando com ele ali a respeito do templo, ornamentado ali, o templo ali em Jerusalém, cheio de uma grande obra ali, que construções, E Jesus fala para eles ali no começo do capítulo 24, que não ficará pedra sobre pedra, ou seja, tudo isso vai passar. Todas essas situações que nós temos vivido hoje estão passando, mas o que tem permanecido até hoje é as palavras que Jesus deixou. É a palavra de Deus que tem permanecido. E é nessa palavra que eu quero que você se atente. Aquilo que Jesus deixou escrito, aquilo que Deus deixou registrado para ajudar no nosso dia a dia, ajudar no nosso comportamento. O salmista fala no Salmo 1, que feliz é aquele que medita na palavra de dia e de noite. Aquele que faz da palavra de Deus a luz, a lâmpada, para os seus pés e a luz para os seus caminhos, como fala no Salmo 119. Então, essa palavra de Deus é algo que vai permanecer nas nossas vidas. Com toda a evolução, com todo o progresso, com toda a tecnologia, é isso que vai ajudar no nosso comportamento, é isso que vai ajudar nas nossas escolhas, nas nossas decisões. É isso que tem que ser priorizado nas nossas vidas. Eu gostaria de ler também um texto que está no Evangelho de João, capítulo 1. Jesus também, a palavra de Deus nos mostra aqui algo também que nós devemos estar atentos, aqui no capítulo 1 de João, o versículo 10 e o versículo 11, diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esse texto fala que Jesus aqui é o Verbo, Jesus é a palavra. E ele diz que o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo foi feito por intermédio da palavra, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Muitas vezes, essa palavra que é Jesus aqui no capítulo 1 de João, depois você esteja lendo esse capítulo 1 aqui de João, que fala do verbo, dessa palavra que é Jesus, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele esteve no mundo, o mundo que foi criado por intermédio dele, a humanidade esteve entre nós, mas o mundo não o conheceu. E é essa questão, muitas vezes, que está em jogo diante de tudo aquilo que estamos vivendo. Será que temos conhecido a sua palavra? Será que temos recebido essa palavra? João deixou registrado aqui que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus é a palavra, é o Logos, é a palavra viva, é o Verbo encarnado aqui, que nos traz a luz ao nosso entendimento. Nós temos atravessado momentos difíceis, momentos de decisões, momentos muitas vezes que a gente não sabe o que fazer, muitas vezes não temos perspectiva nenhuma. E essa palavra que é Jesus
venha nos alimentar, venha nos dar entendimento daquilo que precisamos fazer. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a sua palavra. Como que nós temos agido diante daquilo que nós temos ouvido? Se é que temos conhecido a palavra, se é que temos recebido a palavra? E essa é uma das preocupações, por isso até que nós estamos aqui, através da mídia, do canal, procurando trazer um momento de reflexão na palavra que é Jesus, nesse verbo que é Jesus, que ilumina a nossa vida, que traz entendimento para a nossa vida, que dá sentido à nossa vida, dá sentido no nosso trabalho, dá sentido nos nossos relacionamentos, traz sentido ao nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia fala que em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 3, aquilo que Jesus cita em Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, não é só do pão a nossa dependência hoje, não é só do material, não é só da tecnologia, não é só do emprego, não é só da saúde física que viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, da palavra que verbo, da palavra Cristo, da palavra que vem iluminar o nosso ser. Não só de pão viverá o homem. Será que muitas vezes até ouvimos isso? Será que meditamos nisso muitas vezes? Será que colocamos isso na nossa vida como algo que realmente é importante? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Todas essas coisas, meu amado, vão passar. O momento que você está vivendo agora vai passar esse momento. Passará os céus e a terra, Jesus disse. E ali no capítulo 24 de Mateus, ele está contando ali um sermão ali profético ali a respeito das coisas que iriam acontecer. Seus discípulos questionam ele ali quando seria a sua vinda, quando seria a sua volta, na verdade. E Jesus começa a dizer coisas ali que talvez você possa até estar vivendo ali, situações extremamente de angústia, de tribulação, mas isso também vai passar. Será que nós temos consciência disso? Que a importância da palavra de Deus, que tem passado pela história, vai passar pela história, vai permanecer, é a palavra de Deus. O verbo estava no mundo. A palavra está no mundo. A palavra de Deus. O mundo foi feito, nós fomos feitos por intermédio da palavra de Deus. Mas diz João, o mundo não o conheceu. A palavra veio para o que era seu e os seus não o receberam. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ou seja, mais uma vez, a palavra de Deus coloca aquilo que é realmente importante. As coisas que são temporais e as coisas que são eternas. Aquilo que é passageiro, aquilo que é transitório, aquilo que não vai permanecer,
e aquilo que vai permanecer, aquilo que é eterno. E aí ele fala, não atentando nas coisas que se vê, porque o que se vê é temporário, mas nas que não se vê, porque essas são eternas. Esse contexto, né, desse capítulo de 2 Coríntios, Paulo está falando do homem exterior que é corruptível, né? Como eu falei aqui no começo, que é moldável, né? Que se corrompe. Mas ele também fala do homem interior, que é renovado, que pode ser renovado. E é isso que a palavra, é isso que Jesus vem trazer para nós. Um renovar o nosso homem interior. Um renovar no meu e no seu interior. Mas para isso precisamos atentar para aquilo que é eterno, para aquilo que permanecerá, que é a sua palavra. Não atentando nas coisas que se veem, porque essas são temporais. Não atentando simplesmente para o momento em que estamos vivendo, mas olhando lá na frente. O que isso vai trazer para nós lá na frente. Precisamos ter um olhar para o futuro. O que queremos para nós? As coisas temporárias somente ou as coisas que são eternas? Jesus quer que você conheça através da sua palavra. Jesus quer que você o receba, mas é através da palavra que você o recebe. Que esse homem interior que está passando por essas mudanças, que está passando por essas transições, seja renovado pela palavra que é Cristo, o Verbo vivo. É para isso que você tem ouvido essa mensagem, para que o seu homem interior seja renovado pela palavra viva. A palavra que é o genuíno alimento, ou como fala Pedro, o genuíno alimento espiritual, o genuíno leite espiritual. Seja renovado pela palavra de Cristo. E existe uma igreja no livro de Apocalipse, conhecida como uma igreja morna, que é a igreja de Laodiceia, que nos ensina algo interessante ali, essa igreja. Uma igreja que não era quente, nem fria, mas era uma igreja morna, a igreja de Laodiceia. E o contexto desse trecho desta carta, no capítulo 3 de Apocalipse, ele fala que era uma igreja que pensava estar, rica e abastada. Uma igreja que pensava que não precisava de coisa alguma. Isso me chamou a atenção quando eu meditei nesse texto, porque com tantos recursos hoje, com tanto avanço tecnológico, as mídias digitais, a evolução, parece que até nós hoje, igreja, parece não estarmos precisando de coisa alguma. Parece que já estamos ricos e abastados como a igreja de Laodiceia. Hoje tudo que precisamos parece que está, como as próprias propagandas, na palma de nossas mãos. Será realmente? Será que não temos percebido que essas coisas têm afetado o nosso casamento, têm afetado as nossas estruturas hoje? Muitas vezes não temos ponderado as consequências disso. Muitas vezes temos deixado de dar atenção àquilo que devemos dar atenção por uma questão de estar buscando o nosso
nosso prazer, o nosso entretenimento. Então esta igreja pensava estar rica e abastada, mas Jesus fala algo que até parece pesado aqui, né? Ele fala, mas você é infeliz, mas você é miserável, pobre, cego e nu. Jesus se apresenta ali em Apocalipse para essa igreja com esta carta, dizendo que realmente estava acontecendo com aquela igreja. Que ela se achava rica, não precisava de nada, mas na verdade ela era infeliz. Trazendo para as nossas vidas, será que muitas vezes isso não está acontecendo conosco? Talvez achamos que não precisamos de nada, temos tudo, temos a medicina, temos a ciência, temos os avanços, temos o carro, temos a internet, temos o smartphone, não precisamos de nada. Jesus fala que essa igreja era infeliz. Será que com tudo isso não somos infelizes? Essa igreja, que era uma igreja morna, Jesus fala algo no versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Um texto bastante conhecido, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mais uma vez, meus amados, aquela igreja parecia uma igreja que estava tudo bem, mas na verdade não estava. E esse versículo 20 mostra realmente isso, que Jesus estava à porta. Jesus batia naquela porta. Muitas vezes parece que ele está, ou pensamos que ele está dentro, mas na verdade ele não está. Na verdade ele está lá fora, batendo, desejando entrar. Mas para que isso aconteça, e aí eu falo para mim e para você, é preciso ouvir a sua voz e abrir a porta, para que ele entre, para que a palavra entre, é preciso abrir a porta, é preciso receber, é preciso conhecer, para que ele entre em sua casa, para que ele ceie com você e você com ele. Será que não estamos hoje como esta igreja de Laodiceia, cega? Será que não estamos infelizes, mesmo com todos esses recursos? Abra o teu coração. Ei, levante-se e abra a porta para receber o Cristo vivo, o Verbo vivo, a palavra viva, que é Jesus. Mas para isso é preciso ouvir a sua voz. Ouça o que ele tem falado. Deixe de lado os programas, deixe de lado essas coisas que te impedem de ouvir a palavra, te impedem de levantar e abrir a porta para recebê-lo em sua casa. Que Deus esteja abençoando a sua vida nesse momento. E eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar por você que meditou comigo aqui em alguns textos, algo simples, mas tão importante. Passará os céus e a terra, porém as suas palavras não passarão. Eu gostaria de orar que, em meio a tantas mudanças, tantas transições, que haja uma mudança no meu e no seu coração, no nosso homem interior.
que haja um renovar da palavra de Deus dentro de nós, que haja um avivar da palavra de Deus, um desejo brote dentro do meu e do seu coração, para ouvirmos a palavra e a palavra de Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida e a vida deste que ouve. Que haja um renovar da Tua palavra, Senhor, dentro de nós. Que esse que ouviu e tem ouvido, tem acompanhado aí as mensagens, de alguma forma tem ouvido a palavra de Cristo, que essa pessoa venha a ser transformada. Que ela venha abrir a porta para que o Senhor entre. Porque muitas vezes achamos que o Senhor está lá dentro, mas muitas vezes, como essa igreja de Laodiceia, o Senhor está lá fora, à porta, batendo, mas é preciso ouvir a sua voz. É preciso abrir a porta para que venhamos a ceiar com o Senhor, para que venhamos a ter a comunhão com o Senhor. Pai, esta é a minha oração. Toca este que ouve a Tua palavra. Toca este, Senhor Deus, que deseja uma mudança significativa na sua vida, no seu casamento. Que ele atente a sua voz, que ele atente a sua palavra, porque a Tua palavra jamais passará. Passará os céus e a terra, porém as Tuas palavras não passarão. Que venhamos a Te reconhecer, que venhamos a Te receber dentro de nossa casa. O que é mais importante de termos em nossa casa é a Tua pessoa, é a Tua presença. A presença do Verbo vivo que veio até nós, que está nesse momento batendo a porta dessa pessoa, do seu coração, para que entre esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, por esta graça, que o Teu amor, que as Tuas consolações, as consolações do Teu Espírito, que a graça desse Senhor Jesus esteja sobre cada lar, sobre cada vida, e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que a Tua palavra, que ilumina o nosso ser, que ilumina o nosso entendimento, venha iluminar a vida desse que ouve a Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.